Mensagem da semana, e hoje a gente vai falar sobre Provérbios capítulo 22, versículo 1. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. E aqui não é para romantizar esse assunto, porque isso aqui não é frase bonita, isso aqui é princípio de construção de vida, princípio de construção de negócio. Tem muita gente hoje que, se você recebesse na mão duas opções entre ficar rico rápido ou construir um nome respeitado que dure gerações, a maioria das pessoas talvez escolheria, infelizmente, o dinheiro, ficar rico rápido, conseguir mais riquezas. E é por isso que exatamente por isso, né, que a maioria das pessoas que fazem esse tipo de opção nunca realmente constrói algo relevante, nunca constrói algo que realmente permanece, que permanente fica. Porque as pessoas pensam em vou construir coisas rápidas, vou construir coisas, quero ficar rico muito rápido, mesmo que isso me custe a minha integridade, mesmo que isso me custe a minha reputação, mesmo que isso me custe a minha honra. Mas Salomão diz o contrário: mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Mais vale ter uma integridade aprovada, um caráter aprovado, do que ser muito rico. Porque se a gente entende que integridade não é ser bonzinho, integridade é como se fosse um ativo, é como se fosse uma propriedade, é como se fosse uma riqueza da sua vida, uma riqueza que pode estar dentro também do seu negócio. Porque aquela pessoa que tem integridade, ela consegue fechar mais negócios, ela consegue reter mais clientes. Quando você percebe que uma pessoa tem integridade, você automaticamente você consegue gerar uma confiança em quem está interagindo, quem está convivendo com você. Em contrapartida, quem não tem integridade sempre precisa provar mais, sempre precisa viver apagando incêndios, sempre cresce, mas esse crescimento não se sustenta e acaba caindo. Porque quando a gente está falando com alguém que não é confiável, que necessariamente se percebe que não tem integridade no processo, não existe um crescimento saudável, não existe algo que vai durar muito tempo. Quando a gente entende que hoje tem gente disposto a trocar reputação por resultado rápido, a gente entende que integridade começa a ser uma coisa quase que rara no mercado, rara no nosso dia a dia. Porque você encontra o brasileiro sonegando imposto, achando que ele é esperto, prometendo demais e entregando de menos, porque ele vai conseguir vender muito. Vende, mas depois não sustenta aquilo que vendeu. Só que tem um detalhe aqui: quando você tem um resultado imediato, sem integridade construída no decorrer do processo, isso é a dívida que você vai pagar lá na frente. Você vai pagar a dívida de não conseguir vender, você vai pagar a dívida das pessoas falarem mal de você vai pagar a dívida de ter o nome mal falado no mercado, você vai pagar a dívida de você não conseguir vender para mais ninguém, porque agora você não é uma pessoa confiável. E quando você aprofunda isso, isso aqui diferencia muito, porque Provérbios não está falando só de você, está falando também daquilo que vem depois de você. Porque aquilo que vem depois de você, os seus filhos, os sucessores da sua empresa, as pessoas que vêm depois na sua família, vão perceber que a sua integridade é que vai fazer com que as portas vão se abrir ou fechar. Se você vai ser uma referência no seu mercado ou se você vai ser um alerta. Olha, lá vem João, vou negociar com João. Tá, mas João é uma referência. Vai ser uma honra negociar com João. Ou não, cara, toma cuidado. Toma cuidado porque talvez não seja confiável. Não, as portas para essa família estão abertas. Ou será que vão dizer, cara, não sei, vende, mas tem que vender à vista, hein? Porque, não, a prazo não dá. Porque a gente tem que entender que reputação ela não se constrói rápido, mas para se destruir, se destrói muito fácil. Então entenda uma coisa: você não sustenta o seu chamado sem a integridade, porque uma constância que você tenta colocar na sua empresa, no seu negócio, isso exige
caráter. Quando você não tem integridade, você negocia dinheiro, negocia preço, você ajusta discurso, você negocia os seus próprios valores, você se adapta para ficar agradando. Mas quando você tem integridade, nas mais diferentes situações, isso transforma as suas atitudes, os seus discursos em riqueza, em firmeza. Você se mantém firme mesmo quando você perde no curto prazo, você consegue ceder para ganhar, porque os seus valores não estão à venda. Os seus valores não são negociáveis. Tem gente que não gosta de ouvir as coisas que eu vou falar agora, mas lá vão algumas verdades que as pessoas não gostam de ouvir, mas você precisa saber. Ser íntegro pode te fazer deixar de ganhar dinheiro. Ser íntegro pode fazer você até perder alguns clientes hoje. Vai te fazer dizer não quando todo mundo diria sim. Mas é a integridade que vai colocar você num próximo nível. Riqueza você consegue construir com o longo do tempo. E reputação você precisa sustentar. Porque sem reputação, a sua riqueza também não dura com o passar do tempo, com o passar dos anos. Se alguém investigasse a sua vida hoje, o seu nome seria um ativo ou seria um risco? Empresas sólidas não crescem só com estratégia, elas crescem com base, e a base é a organização, transparência e responsabilidade. Porque no fim, o dinheiro pode até abrir portas, mas é o seu nome que decide se você permanece dentro. Se você gostou da mensagem da semana, se essa mensagem falou com você, deixe aqui embaixo nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. Deus abençoe sua vida, sua família. Tenha uma boa semana. Em nome de Jesus.